Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da nossa aula de japonês. Então essa aqui é a parte 2. Se você ainda não assistiu a parte 1, eu vou estar deixando ela aqui no vídeo, ok? Então, a parte 2, a nossa frase principal é: o Sr. Miller é funcionário da EMC, ok? Então, vamos ver aqui o ponto. Então, aqui nós temos um S. Quando a gente vira um S, tá? Significa substantivo. Então, vamos ter um substantivo e o mo. Mo é uma nova partícula que a gente vai estar aprendendo aqui no primeiro capítulo. Ela basicamente vai significar também, tá? E a gente vai ver o uso dela. Então, usa-se mo, né? M-O. Lembrando, quem ainda não sabe hiragana, eu vou fazer uma série de vídeos ensinando e deixando alguns materiais, tá? Então, usa-se mo quando se faz uma afirmação tendo como premissa que um fato similar já ocorreu. Ou seja, a gente precisa de uma afirmação, a gente precisa de uma informação inicial para a gente usar esse também, né? E falar, tal coisa também. Como um exemplo, né? Sem ser o exemplo que está aqui. Alguém fala, eu gosto de morango. Você fala, eu também. Para eu falar eu também, precisou ter uma afirmação inicial. Precisou alguém ou o assunto ser que alguém gosta de morango para eu poder falar e falar o também, tá? Então a gente precisa de uma afirmação inicial, mesmo que ela não venha da gente, tá bom? Uma pessoa pode falar alguma coisa e a gente quer falar, também, ok? Então vamos ver aqui o uso no caso do japonês. Lembrando, no vídeo passado a gente viu uma estrutura básica em japonês, funciona com sujeito, objeto e o verbo, tá bom? Então aqui, nossa primeira frase, Mira-san wa kaishain desu. Mira-san wa kaishain desu. Então, Mira-san, senhor Miller, né? O san é um honorífico. Senhor, senhora, senhorita, tá? Mira-san, senhor Miller. Kaishain, a gente viu no vídeo passado que significa funcionário de uma empresa, funcionário de uma companhia. E o desu, a gente também viu no capítulo passado, na verdade no vídeo passado, que significa basicamente o verbo ser, ok? Então, o senhor Miller é funcionário de uma empresa, de uma companhia, tá? Lembrando, partícula wa indica pra gente qual é o tema principal. Então aqui no caso a gente sabe que é o Sr. Miller, tá? Então essa é a nossa afirmação inicial. Mira-san wa kaishain desu. O Sr. Miller é funcionário de uma empresa. Gupta-san mo kaishain desu. Gupta-san, o Sr. Gupta, né? Mo kaishain desu. Também é funcionário de uma empresa. Reparem que aqui a gente usou o mo no lugar do wa, né? É exatamente aí que a gente vai usar. A gente vai retirar o wa e colocar o mo, que vai significar também. Então, Mira-san wa kaishain desu. Gupta-san mo kaishain desu. O Sr. Gupta também é funcionário de uma empresa, tá? Então esse vai ser o uso da partícula mo. A gente vai ter uma afirmação inicial e depois disso a gente tem ali este também sendo utilizado, tá? Bom, aqui a gente vai ver uma nova partícula. Lembrando, se você não sabe, não lembra o que são partículas, elas vão ser basicamente ferramentas que vão estar ajudando a gente a identificar qual a função gramatical daquela palavra, né? Ela vai ajudar a dar ali o significado daquela frase, tá? Então tem várias partículas que vão ser retiradas todas do quadro de hiragana, algumas vão ter uma leitura diferente. E no caso não é algo que a gente tem em português, por exemplo, então é algo que pode confundir bastante e precisa de bastante atenção. Bom, partícula no, né? N-O. Temos aqui um substantivo, dois substantivos, né? Substantivo 1, substantivo 2 e a partícula no meio das duas. É basicamente assim que a gente vai ver essa partícula, tá? Normalmente ela sempre vai estar ali entre dois substantivos, porque ela vai estar sempre ligando eles dois de alguma forma.
e normalmente sempre vai dar uma ideia de posse, de pertencimento. Então vamos ver aqui o primeiro uso da partícula no. A partícula no é usada para conectar dois substantivos, né? Como eu falei. S1 modifica o S2. Na lição 1, S1 é uma organização ou algum tipo de grupo a que S2 pertence. Ou seja, o nosso primeiro substantivo ali vai ser um grupo, uma organização, tá? Como aqui no caso do livro, ele deu EMC, que é o nome de uma empresa. Então a gente poderia usar, sei lá, Google, Coca-Cola, não sei, tá? Diversos exemplos de organizações ou algum tipo de grupo, tá? O primeiro substantivo. O segundo, digamos que ele vai ser uma categoria, né? Com que ele possa pertencer ao primeiro. Então, vamos ver aqui o exemplo para ver se fica um pouco mais claro isso. Mira-san-wa, Mira-san-wa, o senhor Miller, né? Então a gente já sabe que ele é o tema principal da nossa oração. EMC no Shain. Lembrando que aqui eu vou sempre estar deixando a leitura do kanji. Às vezes eu vou tirar quando a palavra já estiver repetida, mas normalmente palavras novas eu sempre vou estar deixando. Então, EMC no Shain desu. Mira-san wa EMC no Shain desu. O Sr. Miller é funcionário da EMC. Então, vejam só, EMC, organização, grupo. O segundo, Shain, funcionário, uma categoria. Então, funcionário da EMC, de alguma forma ele pertence à organização, ao grupo, aqui no caso como? Sendo funcionário dela. Então, numa aula minha eu dei um exemplo uma vez da Xuxa, né? E como se fosse uma organização, um grupo, e o segundo fosse dançarino. Então é um dançarino da Xuxa. De alguma forma a pessoa pertence a ela como? No cargo de dançarino, tá? Então normalmente vai ser sempre assim. Poderia ser aluno da UERJ, professor da UFRJ, funcionário da Coca-Cola, tá? Enfim, chefe de tal restaurante. Então a gente sempre vai ter essa ideia de alguma forma o segundo pertencer ao primeiro, tá? O primeiro sendo um grupo, uma organização, e o segundo, no caso, uma categoria, tá bom? Bom, aqui nós temos o san. San, ele é um honorífico, tá? Eu vou ler aqui e aí a gente vê a explicação. San é acrescentada ao nome do ouvinte ou de uma terceira pessoa para demonstrar polidez por parte do falante. O falante nunca deverá usar san como seu próprio nome, ou seja, eu no caso me chamo Bianca, eu não poderia falar Bianca-san falando para mim mesma, a não ser que eu queira ser muito dramática ou sei lá, eu esteja falando sozinha, mas não é comum. No caso de crianças pequenas, no lugar de san usa-se chan, né, que é uma outra forma de tratamento, tá? Um outro honorífico. Ou seja, o san a gente vai colocar ali após o nome da pessoa para demonstrar respeito, tá? Então, a gente normalmente não usa ou pode usar algum outro tipo de honorífico quando a gente já tem intimidade com aquela pessoa. Mas se a gente não tem, ou até mesmo que for alguém que a gente precise demonstrar respeito, no mínimo a gente tem que colocar o san depois do nome da pessoa. Então, no Japão, o sobrenome é muito forte, diferente de como é aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil é muito comum, por exemplo, o pessoal da faculdade ou os professores, etc., me falarem Bianca-san, que seria um senhorita Bianca, né? Mas, por exemplo, quando vem algum japonês de fora e pergunta meu sobrenome, o sobrenome vem antes do nome, ou seja, aí ele me chama de Machado-san, né? Ou Machado Bianca-san, né? Mas normalmente Machado-san, tá? Então, a gente vai falar ali para o ouvinte, ou seja, quando a gente estiver falando com a pessoa, ou então comentando sobre uma terceira pessoa. Mas, na dúvida, sempre usa o san, tá? É o mínimo da formalidade e mostra que você está sendo respeitoso. Então, aqui a frase anokata wa mira-san desu. Anokata wa mira-san desu. Anokata wa significa aquela pessoa,
tá? Ou aquele. Mira-san, senhor Miller. Des, é. Então, aquele ou aquela pessoa é o senhor Miller. Mira-san, tá? Ao referir-se diretamente ao ouvinte, quando se conhece o seu nome, normalmente não se usa a palavra anata, que significa você. Em geral, usa-se o sobrenome ou o nome do ouvinte seguido de san, tá? Então, foi como eu comentei no vídeo anterior. Eles não vão ficar falando muito você, você, você. Por exemplo, quando alguém está falando comigo, ao invés de falar você, pode falar Bianca-san. Nananana, que eu vou entender que ela está falando comigo. Então, anata acaba não sendo uma coisa muito utilizável, né? Suzuki, né? Que no caso seria uma fala. Suzuki. Mira-san wa gakusei desu ka? Mira-san wa gakusei desu ka? Aqui no caso está perguntando, você é estudante? Mira-san wa, senhor Miller, gakusei, estudante, desu é o ser, né? Esse K é uma partícula que a gente ainda vai aprender o uso dela. Ela é a partícula de pergunta, tá? Então, eles normalmente não usam um ponto de interrogação como a gente, né? Normalmente eles usam essa partícula K, que é indicativo de pergunta. E aí a gente sobe um pouquinho, né? Desu ka? Desu ka? Não, desu ka. Não, desu ka? Ok? Então, mira-san wa gakusei desu ka? Né? Você é estudante? Isso aqui no caso de não usar o anata, ok? Poderia ser anata wa gakusei desu ka? Ok? Isso no caso quando a gente não sabe o nome da pessoa. Aí a gente fala anata. Mas como a gente sabe, mira-san, ok? Anata é um pronome utilizado entre pessoas bastante íntimas, por exemplo, entre marido, mulher e entre namorados, tá? Então, às vezes, isso pode gerar algum problema. Então, na dúvida, pergunte o nome da pessoa ou use o nome dela acrescido do san, tá bom? Bom, pessoal, então, esses foram os pontos da aula de hoje, do vídeo de hoje, né? Então, partícula mo, que significa também, a gente precisa ali de uma afirmação inicial para que a gente possa falar algo falando também. Partícula no, ali, para, de alguma forma, indicar a organização ou o grupo que, de alguma forma, alguém pertença. No caso, ser funcionário de tal empresa, dançarino de tal pessoa, ok? E o san, que é um honorífico que demonstra respeito, e a gente deve usar depois do nome da pessoa, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar deixando na descrição o link com a lista de vocabulário, os exercícios e a resposta. Então, tudo que vocês viram aqui nesses 2 primeiros vídeos, vocês podem colocar em prática lá. E eu também vou estar deixando nos comentários algumas frases pedindo para que vocês ou tentem traduzir, ou então para que vocês completem, tá? Dúvidas, vocês podem colocar nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.